esta aula diferenciando duas palavras. Preste bem atenção aqui, nós precisamos diferenciar duas palavras. Quais são as palavras? Espírito humano e Espírito Santo. Porque quando nós falamos de espírito e algo espiritual, tudo que é relacionado ao mundo espiritual está falando algo relacionado ao espírito. Mas nem tudo que é espírito está relacionado ao Espírito de Deus. Amém? Então veja bem, o próprio ser humano, a nossa estrutura humana, nós somos o que? Tricótomo. Nossa natureza, ela é natural, ou seja, ela é física, ela é espiritual. E aí nós observamos o que? Que nós temos uma parte humana, a nossa parte do espírito humano, que é o espírito que Deus colocou em nós, que junto com a alma, junto com o corpo, nós tornamos um ser tricótomo, amém? Presta, precisa diferenciar isso aqui. Agora, o Espírito de Deus, a pessoa do Espírito Santo, nós precisamos entender que o Espírito Santo de Deus, ele é Deus, como nós falamos na outra aula, é uma das pessoas da divindade, e ele atua sobre a nossa vida desde o princípio. Mas também nós precisamos entender que quando nós falamos de algo relacionado a espírito e a espiritual, também tem outro ponto. Qual é? Veja bem comigo. Nós temos o espírito humano, nós temos o Espírito Santo, amém? Mas também nós temos os espíritos, vamos falar dos três já? Os espíritos malignos. Tem espíritos malignos. Tem ou não tem? Tem um espírito maligno e assim sucessivamente. Então, nesta mesma palavra, nessa mesma raiz da palavra espírito, olha só a quantidade de informações que nós temos, amém? Então, muito tem se falado de espírito, muito se fala de espiritual, mas nós precisamos discernir, nós precisamos diferenciar o que é o espírito humano, o que é o Espírito Santo, o que é o mundo espiritual, o que é esse mundo espiritual, essa revelação, esses segredos do mundo espiritual, o que são espíritos malignos, o que é o Espírito Santo, e assim a gente vai conseguir entender essa matéria. Então, a natureza espiritual, ela refere-se a uma pessoa, né? A natureza espiritual se refere a uma pessoa. Observe um ponto importante. Nós temos a natureza física, amém? Nós temos a natureza o quê? Física. E natural. Física natural. E também existe a natureza espiritual, sendo essa parte invisível ao olho humano. Eu consigo ver qual parte? A parte física, a parte natural. Mas essa parte espiritual não é visível aos olhos. Ou seja, esse mundo não é visível aos olhos. Então nós precisamos entender este ponto com relação à natureza física e à natureza espiritual. Então vamos lá, eu vou aqui colocar alguns textos bíblicos. Eu queria que os escribas aqui da sala me ajudassem, né? Botar aqui o Lucas Fernandes para ser meu escriba. Pastor Sivaldo do veio hoje, olha. Vamos lá, Lucas Fernandes. Falando aqui da natureza espiritual, vamos ler um texto bíblico? Olha só o que Deus é. Deus é Espírito, amém? Vamos falar um, dois, três? Deus é Espírito. Então vamos ler o texto de João 4, 24. Aleluia. Vamos ler o texto de João 4, 24. A gente tem que entender que os objetos... João 4, 24. Evangelho de João 4, versículo 24. Você que está aí nos assistindo, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, versículo o quê? 24. Vamos ler, eu gostei já? Deus é Espírito e importa que os adoram com espírito e em verdade. Deus é Espírito. E importa que os que o adoram em espírito e em verdade. Veja bem, aquilo que é físico pode ser medido, pode ser qualitativo. Aquilo que não é espírito, ou seja, aquilo que é físico, ele é qualitativo, ele pode ser medido. Agora, o que é espírito não pode ser medido, não é qualitativo. Ou seja, Deus é espírito. Então, por mais que nós tentamos entender Deus, nós não vamos chegar como o Lucas Fernando acabou de falar.
Por mais que nós tentamos saber a palavra de Deus, ninguém vai saber na sua plenitude total a palavra do Senhor. É um oceano inesgotável. Ou seja, Deus, Deus, a transcendência de Deus, ninguém consegue explicar Deus. Se nós explicássemos Deus, Deus não seria Deus. Então as coisas espirituais, as coisas do Espírito, não conseguimos discernir na sua totalidade. Então veja bem, olha só, até uma questão física para espiritual. Quando existe uma pessoa com possessa de um demônio, o mesmo corpo pode habitar quantos demônios? Milhares. Mas na parte física, um corpo, já na lei física, um corpo não pode ocupar o mesmo espaço. Então olha só os princípios, né? Tem leis físicas e temos leis espirituais. Amém? Então continuando. Vamos ver um texto relacionado também, quando nós falamos de espírito, espiritual, Espírito Santo, vamos continuar a nossa aula. Vamos ler um texto de Efésios capítulo 1, versículo 3, amém? Todos nós queremos bênçãos, queremos milagres. Agora vamos ler um texto muito forte relacionado a isso. Louvado seja Deus. Espero que os irmãos estejam entendendo. Amém? Efésios 1, 3. Eu vou ler aqui para nós ganhar tempo. E vocês já vão caçando outro texto de primeira carta de Paulo, capítulo 12, aos Coríntios, versículo 1. Eu vou ler Efésios 1, 3. Vamos. Bendito o Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Bênçãos o quê? Espirituais. Pneupáticos. Bênçãos espirituais. Aonde? Nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, nós estamos falando de algo espiritual, de bênçãos espirituais. Assim também como nós podemos falar de milagres e maldições relacionados a este ponto. O segundo texto que nós estamos lendo agora, vamos lá. Carta de Paulo, primeira carta de Paulo, capítulo 12 de Coríntios. Carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Quem achou? Leia. Capítulo 12, versículo 1. Acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então nós estamos falando o quê? De bênção, de dons espirituais, amém? Vamos ler mais um texto agora? Olha só o que a Bíblia nos diz. Olha, quando você abre esse leque espiritual, do estudo espiritual, é muito amplo. É muito amplo, alunos. É muito amplo esse estudo. Vamos ver um detalhe importante aqui. Hebreus capítulo 1, versículo 7. Vamos marcando esse texto aí. Olha só o que Hebreus diz. Hebreus 1,7. 1,7. E aí vocês já vão abrindo já o outro texto, Mateus capítulo 8, 16. Vamos lá. E quanto aos anjos, diz, faz dos seus anjos espíritos, pneuma. Espírito é pneuma. Quando nós falamos do Espírito de Deus, é Ruach Elohim, a palavra hebraica. Amém? Ruach Elohim, a palavra hebraica para Espírito de Deus. Pneuma a palavra pneuma é relacionada a Espírito, a palavra grega. Amém? Vocês estão pegando? Amém. Estão entendendo? Louvado seja Deus. Então, olha só o que Mateus 8,16 diz. Falei de anjos, falei de milagres, falamos também de bênçãos, tudo relacionado ao mundo espiritual. Vocês estão na sala? Amém. Vocês estão aí? Glória a Deus. Então de vez em quando alguém dá uma glória a Deus para ficar sabendo que vocês estão na sala. Eu fico pensando que todo mundo foi embora e ninguém está na sala mais estudando, amém? Amém. Então, dá uma glória a Deus aí para a gente disfarçar que você está estudando. Fala para o seu irmão, meu amigo, mesmo segura a caneta para disfarçar que você está na sala estudando. Fala para ele. Fala para o colega do lado, colega, pega na caneta e fica segurando ela para disfarçar. Amém. Só para descontrair vocês, amém? Vamos lá, Mateus capítulo 8, versículo 16. O que está escrito aí? Vamos lá? E chegando à tarde, trouxeram
Olha só, trouxeram-lhe o quê? Muitos endemoniados. E ele, com a sua palavra, expulsou deles os pneuma, ou seja, os espíritos. Tem que tomar cuidado, nem todo espírito é o Espírito Santo. Espíritos, e curou todos os que estavam enfermos. Então tem gente doente que é espírito, espiritual. Consulta no médico. Já viu alguém assim? Já. Consulta no médico. Ele faz todo tipo de exame, todo tipo de mal, não fica curado. Pergunta por quê? Porque é espiritual. O que é espiritual, irmão, tem que ser resolvido no mundo espiritual. O que é no mundo físico se resolve no mundo físico. Então tá, os textos bíblicos estão aqui. Como nós estudamos essa matéria, pneumatologia é tão ampla, tão profunda, é o que eu falei para vocês, que os nossos livros, eles passam por atualizações. E nós falamos de uma escola de crescimento. O Instituto Teológico aí tem a escola de crescimento. Então veja bem, nós estamos diante de um texto bíblico muito profundo. E eu posso provar isso para vocês lendo outro texto. Amém? Vamos lá? Efésios capítulo 6:12, leia. 6:12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais pneumáticos, os pneumas, da maldade. Aonde, amados? Nos lugares celestiais. Dentro de uma aula, vamos explicar essas dimensões das regiões celestes, amém? Do mundo físico e das regiões celestes. Ou seja, só abrindo essa aspa para trazer compreensão para vocês. O que é as regiões celestiais? Onde é que fica ela? Quem tem coragem de responder? Onde é que fica as regiões celestiais? Fica no mundo espiritual. No mundo espiritual. Da onde até onde? Acho que do céu ao inferno. 1 milímetro acima da terra, 1 milímetro acima da terra, até a porta da Nova Jerusalém. Tudo isso aqui são regiões celestiais, onde atua as hostes da maldade. Espíritos não têm corpo físico. E de quem que é a terra? É dos espíritos ou dos homens? É dos espíritos. Não, a terra é dos homens. Deus deu a terra aos homens. Os espíritos estão na terra. Eles estão. Que o mundo já é do maligno, pastor Fábio. Sim, mas a terra é dos homens. Deus deu a terra aos homens. A questão maligna está falando de que, ó. Por isso, agir no meio da terra, ele assim, precisa de um corpo físico. Olha aí. Por isso que Jesus, quando ele veio do céu para cá, o corpo teve que ser gerado no ventre de Maria, né? Para que ele, seu espírito, pudesse pisar na terra. Assim também são os espíritos malignos. Eles rondam pela terra procurando um corpo disponível para ele poder habitar na terra. Isso aí. Foi Amém? isso que quando Jesus expulsou, eles falaram que tanto precisavam Mostra de lá, corpo, cara. né? Isso. Tanto eles precisavam de corpo no deserto, que eles não iam ficar sem corpo, né? Porque eles precisavam de se deslocar de um lado para outro uma matéria. Isso. Então, olha só para cá, presta atenção. Nós falamos, olha só que a questão da natureza espiritual, como é tão ampla, né? Olha só, nós falamos de milagres, bênçãos, de anjos, demônios. Nós falamos agora, vou mostrar um texto sobre a alma, vamos lá? A Hebreus 4:12, vamos lá? Onde Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. A nossa psique, a nossa alma. Pode ler aqui? Pode ler. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Comprovando aí nesse texto que, Se refere à palavra. você vendo, a palavra de Deus tem o poder, irmão, de penetrar em toda parte do homem. Ou seja, é aquilo que eu sempre falo, aquilo que você precisa, um homem feliz, um homem alegre, é o que tem a palavra de Deus no seu coração, gente. Glória a Deus. Glória a Deus. É o que
tem a palavra de Deus, a instrução na sua vida. Uma semana passada um colega perguntou, pastor, o que é que eu faço, professor? Estou sofrendo a injustiça. Eu falei, continue sendo justo. Continue sendo justo. Deus fará justiça. Clame ao Senhor que Deus fará justiça por você. Se alguém for injusto, não precisa ser justo não. Continue sendo justo. Esse é o poder do Espírito de Deus, da palavra de Deus que penetra na nossa vida. Vai em todas as divisões da alma, do corpo, do Espírito. Ou seja, a instrução da palavra, ela traz a mudança na nossa vida. Ela traz saúde, ela traz paz, traz alegria. Porque isso começa no ponto que tem nós aqui, ó. Se você perceber, a nossa mente ela interage com o mundo físico e o mundo espiritual rapidamente. Você está na terra aqui, mas você está interagindo. E se você abrir sinapses da sua mente, se você é uma pessoa que anda triste, você vai se conectar com coisas tristes. Se você é uma pessoa que entende a palavra, que a alegria do Senhor é nossa força, entende que a alegria do Senhor é nossa força, entende a palavra de Deus, que diz, deem graças a Deus, seja qualquer que for a circunstância, você se conecta com coisas felizes, você se conecta no Espírito, e o Espírito de Deus, irmãos, traz fortaleza para a tua alma, o Espírito de Deus traz alegria para a nossa vida, o Espírito de Deus traz entendimento e discernimento da vida, amém? Então fica aqui o entendimento num texto bíblico que nós lemos, e eu vou ler mais um texto aqui, para vocês perceberem que o ser humano tem essa tricotomia. Só que é só uma introdução da aula, viu, irmão? Se você vê que o negócio está violento. Hã? Isso aqui é só a introdução da aula, Herbert. Olha que o negócio está violento. Imagina que o negócio aquecer aqui, amém? Então veja bem. O pastor deixa que está colocando aqui qual é a senha para assistir lá online. Está no grupo. Por isso você está aqui, mas Aleluia. Pode ver com o irmão Cauel aí, ele resolve, entendeu? Deus abençoa a todos de uma forma toda especial. Aí, do nosso instituto. Nossas aulas serão transmitidas dentro do canal do Item. Vocês vão assistir lá. Eu falei com os professores. Eu conversei. Olha só o privilégio de vocês. Olha só o privilégio de vocês. Olha só o privilégio do Item. Lucas Fernandes. Nós temos o instituto em Minas Gerais, no Ceará, Minas Gerais com o pastor Fernando, no Ceará com o pastor Pacheco, em Belém com o nosso querido pastor Cristo, São Paulo, e todos esses professores vão liberar essas aulas dele em um canal dentro da nossa plataforma aí, em que os alunos vão degustar dessas aulas. Olha só a quantidade de informações que vocês terão, gente. Não é brincadeira não. É forte isso aqui. Então eu falei para o pastor Christian, falei para o pastor Carlos Oliveira, disponibilizar as aulas no canal, lá para vocês assistirem. E nós estamos ampliando a nossa plataforma, alunos, para que vocês que participam, essas aulas eu vou deixar lá. Vocês que pagam, vocês vão ter acesso para poder rever elas. Na hora que quiser rever essas aulas, tirar dúvidas, vocês vão acessar nosso canal lá, que nossos marketing aqui, o pessoal do marketing estão ajeitando lá na Hotmart, não é isso mesmo, cara? Você expliquei para eles. É o canal da Hotmart, vocês acessar lá e vai ficar lá as aulas lá gravadas, amém? Deus abençoe a todos. Então vamos continuar a aula, amém? Vamos continuar? É por isso que eu falei, vamos estudar. Né? Vamos estudar. Vamos lá, texto bíblico. O negócio não é falar, é mostrar na Bíblia. Vamos lá, texto bíblico. Carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, 15:44. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, animal, há também corpo espiritual. Ou seja, o que me faz levar esse pleno aqui é algo muito forte. Mas eu vou deixar mais para frente. Então vamos lá. Nós falamos que o homem tem esse entendimento, para vocês entenderem a vinda do Espírito de Deus sobre a nossa vida. Para vocês entenderem que há uma diferença entre o Espírito humano e o Espírito Santo. Que tem gente que não sabe discernir isso, tá? Tem gente que não tem compreensão disso. E eu vou dizer uma coisa para vocês, com muito amor. Não vão ficar com raiva de mim e nem criar raiva em outra pessoa do que eu vou falar aqui. Eu conheço obreiros que não entendem isso, gente. Obreiros, diáconos, que não tem esses entendimentos aqui.
desses pontos teológicos doutrinários. Vocês sabiam disso? Conheço, estão aí na frente, às vezes fazendo do jeito que sabe, né? Mas quando você para, assenta, você vai ter autoridade para levantar e falar. E por ser o cartaz da aula de hoje, pneumatologia. Aí pelo lá, o presbítero perguntou o que era isso. Olha aí. Isso é avançado também. Então, assim, hoje eu gostei. Estou falando assim com muito amor, não estou aqui desmerecendo ninguém. Coloque a mão nas minhas palavras, porque eu quero ajudar mesmo. Eu tenho o prazer de ajudar a pessoa que não sabe. Convidei, mas Aí, um obreiro, sabe por que eu falei isso? Que eu tenho um obreiro hoje que falou comigo assim, não na igreja, em outro lugar. Pastor, essas palavras difíceis, o que significa essas palavras? Eu não sabia o que era pneumatologia. Porque lembra quando eu falei no áudio, eu falei assim, Ruach Elohim, que é o nome da palavra do Espírito Santo, né? Essas palavras eu não sei nem o que é isso, nem para onde vai, mas como é que vai saber se não quer estudar? Quando nós estávamos fazendo o curso, pastor, agora recentemente, sabe? Lá saía cada pé sem cabeça lá, se o cara não fosse do item, saía de lá era doidinho. Então, já que sabemos, vamos lá, já que sabemos que o homem é espírito, alma e corpo, vamos abrir um leque um pouquinho para o tema da nossa matéria, né? Vamos abrir um leque aqui, espírito humano. Vamos segurar um pouquinho aqui para nós poder fazer essa equação teológica com o Espírito Santo e o Espírito humano, amém? Presta atenção aqui, vamos lá, espírito humano. Vamos falar de uma dessas três partes. Vamos ver um texto bíblico que fala claramente sobre uma dessas três partes? Se nós vemos a tricotomia do homem em Hebreus capítulo 4, versículo 12, agora você vai ver a tricotomia de Deus bem aqui nesse texto. Vamos ler? Vamos ler? 1 Tessalonicenses 5:23. Vou ler o texto. E o mesmo Deus de paz o santifique em tudo. Amém? E todo o vosso pneuma, espírito. E todo o vosso quê? Espírito, pneuma. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. É verdade, cadê? Achou? Amém. Posso continuar? Amém. Vos santifica em tudo. No espírito, na alma e no corpo. Amém? Sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, eu só estou fazendo essa introdução, mas no módulo, na matéria de antropologia, né? Teoantropologia, nós estaremos abordando este assunto de forma mais sistemática em relação ao espírito humano. Então, o espírito humano, ele está descrito na Bíblia para demonstrar que o homem tem três partes, 2 terços espiritual e uma parte física, né? E 1 terço físico. Amém? Então, vamos continuar aqui nossa matéria. Queria que vocês abrissem sua Bíblia aí para nós continuar falando no texto, no livro de Lucas 4:33. Lucas 4:33, olha só. O termo que eu vou colocar aqui para vocês verem que como o mundo espiritual é amplo, né? Ó, ele é muito amplo, o mundo espiritual. Vamos ler o texto, olha só. Estava na sinagoga um homem que tinha o quê? O espírito de um demônio imundo. E exclamou em alta voz. Amém? Vou ler outro texto também, vocês verem que isso é muito sério, a questão espiritual. Né? Então o homem tem 1/3. 2 terços espiritual, 1 terço espiritual e 1/3 físico. Porque o homem é alma e espírito, espiritual. E uma parte só física, né? Agora vamos falar de forma
intensiva, sistemática, profunda do Espírito Santo. Amém? Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Do Espírito, do Ruach. Ruach. Espírito no hebraico, é Ruach. E pneuma, espírito no grego. Ruach, hebraico. Pneuma, Grego. grego. Ruach, hebraico. Pneuma, então Ruach Elohim, espírito. Até porque também, usando também na linguagem hebraica mais ortodoxa, Ruach HaKadosh, né? As músicas, né? Então a palavra Ruach, assim como a pneuma também, são usadas para se referir ao Espírito Santo, sendo esse o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus. Abram suas Bíblias no texto de Gênesis capítulo 6, versículo 3. Vamos ler. Vamos ler. O homem, desde a criação, nós falamos essa primeira aula do trabalho do Espírito de Deus na criação. Quem lembra? Do trabalho do Espírito Santo de Deus na criação. Quem lembra que nós falamos na primeira aula? Ele pairava sobre as águas, né? Trabalhando ali, como se fosse uma incubadora, preparando aquele ambiente obscuro, aquele ambiente estava em trevas, aquele ambiente estava sem forma, sem luz, aquele ambiente vazio. E o Espírito de Deus trabalhou, até que houve o haja luz, até que houve o firmamento, até que houve a expansão e até que houve a frutificação e o crescimento. É assim na nossa vida. Tempo que a pessoa está lá fora, mas chega um tempo que vem a luz de Deus. Mas quem trabalhou foi o Espírito de Deus, esteve trabalhando na vida daquela pessoa por todo o tempo, até vir a luz, até vir Cristo para a nossa vida, até vir o firmamento, porque se Cristo veio para a nossa vida, tem que ter firmamento também. O firmamento, para ter a expansão, expandir as coisas da nossa vida, expandir o ministério, expandir projetos, e chegar o tempo do crescimento, a frutificação da nossa vida. Isso é o poder do Espírito de Deus, amém? Só que o homem, ele é falho. E sempre foi e sempre será. Olha o que aconteceu em Gênesis capítulo 6:3. É o que Deus falou para o homem. O homem caiu numa profunda decadência moral. Mas foi uma decadência moral, que o homem não passou, o homem não respeitava mais nada. Não respeitava nada. O homem se afastou da instrução de Deus. Quando o homem se afasta da instrução de Deus, ele entra em decadência. Ele vive igual animal, de qualquer jeito. Ele mata, ele rouba, ele é idólatra. Ele é idólatra, ele faz tudo que não presta. Ok? Ele faz tudo que não presta. Agora preste atenção uma coisa aqui. Então, Gênesis capítulo 6:3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito, o Ruach, para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão de quantos anos? 120 anos. Vamos ver outro texto, Mateus capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito, o pneuma. Olha, presta atenção, vocês são pregadores, amém? São pastores. Não façam isso em público. Olha o que eu vou falar aqui, presta atenção. Não use um texto da Taná. O que é Taná? Quem sabe? Quem lembra? O que é a Torá? O que é Taná? Torá. O que são os Pentateucos? Presta atenção aqui. Não usem palavras da Taná, ou seja, do Antigo Testamento, no púlpito, quando você está lendo um texto do Novo. Por quê? O Novo Testamento, ou seja, a Brit Hadash, ou seja, o Novo Testamento foi escrito no grego koiné, no grego. E os textos do Antigo Testamento, da Taná,
foram escritos em hebraico e um pouquinho de aramaico no tempo que estiveram na Babilônia, nos dias de Daniel. Então você está no púlpito, você está lendo o texto de Mateus, de Lucas, de João. Aí você diz, no hebraico essa palavra significa isso. Isso aí, quem entende, ele vai perceber que você não é um bom estudioso. Tipo assim, pastor, tá lá no livro de Mateus, aí pegar uma palavra do hebraico lá de Gênesis. Lá no Gênesis hebraico assim, aquele texto de Mateus foi escrito no grego. Aí você vai dizer que assim diz no... Mano, essa palavra aqui no hebraico, o cara vai entender, esse rapaz não entende, ele não é preparado. Então, você tem que entender, você está lendo no Novo Testamento, é grego. No grego está assim, assim, assim. Você está lendo no Antigo Testamento, é hebraico. Amém? Só não misture, por favor. Fiquem atentos a isso aí. Vocês são estudiosos, vocês são estudantes da palavra de Deus. Então nós temos que ensinar certo. Então a palavra ruá, assim como a palavra pneuma, também são usadas para se referir ao Espírito Santo, ok? Vamos ler mais um texto. Lucas 1,67. Mateus aí que você falou, 4 aí que você falou. Capítulo 4, versículo 1. Mateus 4, versículo 1. Lucas 1,67. E Zacarias e seu pai foi cheio do Espírito pneuma, Espírito Santo, e profetizou. Olha só, quando a pessoa se enche do Espírito, ele profetiza, ele reage, acontece coisas sobrenaturais na vida dele. Isaías 40, versículo 13. Vamos ler? Quem guiou o Espírito? Ruá. Aí nós temos o tetragrama, Yavé, Yud, Re, Vav, Re, né? Que são as 4 letras que trazem no nome de Deus, no nome do Senhor. Ou como o seu conselheiro o ensinou? Uma pergunta. Então veja que nesse último texto, vamos falar sobre o único Espírito do Senhor. E entender os comportamentos que existem nessa divindade. Porque se nós falamos aqui no Antigo Testamento, o ancião de dias, amém? Que é o Pai, o Espírito e o Verbo, isso tudo está na Taná, no Antigo Testamento. Já no Novo nós chamamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, amém? Então essa questão da divindade precisa ser compreendida. Eu muito tempo atrás da minha vida, que mais ou menos 15 anos, 20 anos atrás, nós estávamos numa roda de amigos e muitos lá nesse momento era obreiros da casa, presbíteros, diáconos, e eu sei que surgiu essa pergunta. E perguntaram como é que é o Pai e o Filho. Ninguém conseguiu explicar naquele dia. Eu fiquei tão triste, saí de casa, fui estudar a Bíblia. E pastor, por que fala assim, Jesus, filho de Davi? O que significa? Isso fora da questão da linhagem, né? De que Jesus veio, né? Nós temos as matérias aqui, nós temos uma matéria que nós explicamos de cristologia. Nós explicamos a linhagem que Cristo veio. Então Jesus Cristo é da linhagem da família real, de Davi. Então por isso que eles chamavam Jesus filho de Davi. Então vamos lá. Carta de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 2, 1 Coríntios 2:10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, amém? Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Ou seja, penetrar aqui, eu estou falando de algo, o Espírito ele tem o poder de examinar, de pesquisar em todo o nosso interior, em toda a nossa vida, em toda a nossa alma, em todo o nosso espírito, todo o nosso corpo. O Espírito de Deus tem esse poder. Então o Espírito de Deus é uma pessoa. O Espírito é uma pessoa da divindade, da trindade, como você queira falar.
mas nós usamos aqui no Instituto a palavra divindade. Por quê? Pergunta-me por quê? Porque você não vai achar a palavra trindade na Bíblia. Eu mando você caçar agora. Você não vai achar a palavra trindade na Bíblia. Não tem essa palavra. Essa palavra é uma palavra trazida por um estudioso, um padre estudioso da Igreja Católica. E eu não quero entrar nesse mérito, nessa matéria, entendeu? Mas não tem essa palavra trindade, como muitas outras palavras não tem. E aqui vocês vão aprender o porquê não tem. Amém? Então nós chamamos de divindade, porque essa sim tem na Bíblia. Amém? Então, essa estrutura, nós precisamos entender que o Espírito de Deus é uma das pessoas da divindade. Amém? Ou seja, nós precisamos entender que assim como o Pai, assim como o Filho e assim como o Espírito são pessoas da divindade. Para quem eu devo orar? Para Deus. Todos são um. Não tem esse negócio que eu... Agora sim, a falta de entendimento, porque toda a teologia sistemática, eu vou falar uma coisa que eu sempre gosto de falar nas aulas. Vamos falar todo mundo junto, 2, 3 já, vamos lá, 2, 3 já. Toda a teologia sistemática, ela é tridimensional. Então, dentro dessa tridimensionalidade, é que nós vamos entender alguns pontos. Assim como tem o Pai, o Filho, o Espírito, nós temos também o ancião de dias, o Verbo, o Espírito. Nós temos o passado, o presente, o futuro. Aí entra um ponto, Lucas Fernandes, que aí as pessoas não entendem, que é os tempos de atuações. Nós temos as dispensações, ou seja, a dispensação do mistério escondido, a dispensação da graça que nós atuamos hoje, na qual está sob o domínio e o governo do Espírito de Deus. Quem pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Está sob o domínio e o governo do Espírito Santo, a dispensação da graça. E a dispensação da plenitude dos tempos, aonde nós iremos viver ainda. Então nós temos que entender todas essas dimensões. Então a Bíblia, ela é um livro que a gente tem que entender esses pontos. Assim como também podemos ver morte física, morte o quê? Espiritual e morte eterna. Quem pode me ajudar mais aí? Átrio, Santo e Santíssimo. Olha aí. Primeiro céu, segundo céu e terceiro céu. Corpo, alma, espírito. São assuntos que estão dentro de uma tridimensionalidade. Isso você só vai entender se você for assentar na cadeira e tirar um tempo para estudar. Eu sei que isso é difícil, não é fácil. Você investir, comprar azeite. Irmão, por que Mateus 25, muita gente vai querer comprar azeite, na última hora não vai ter, vão ficar desesperados. Por que tem muita gente desesperada, Lucas? E muita gente está tranquilo. Porque muita gente está com pouco azeite. Tem muita gente que o azeite acabou já, não tem mais azeite. Mas aquele que tem azeite está tranquilo. Aquele que tem azeite está dando glória a Deus. Aquele que tem azeite sabe para onde ir. Aquele que tem azeite está esperando um noivo. Aquele que tem azeite está tranquilo. Ele pode até cochilar. Ele pode até dormir um pouco. Mas ele tem azeite. Glória a Deus. Por que ele tem azeite? Porque ele comprou. Fala comigo, azeite. Azeite. Vou falar para você que está assistindo aí. Vamos falar 2, 3 já. Azeite não é dado. Não é dado. Azeite é comprado. Então tá aqui azeite, ó. Isso aqui é azeite, livro. Isso aqui é azeite, isso aqui é azeite. Isso aqui é azeite. O que vocês estão fazendo aqui comprando azeite? Glória a Deus. Por isso que no Mateus capítulo 25, quando o negócio apertou, aí as virgens por dentro tinham azeite só, porque tinha reserva. As outras não tinham, aí quiseram comprar. E aí disseram, não dá tempo mais, porque você não sentou nos bancos da escola, você tem que comprar. Vai procurar os vendedores de azeite, vai lá no item, vai lá no IBAT, procura os vendedores de azeite, vai estudar, não dá mais tempo. E aí eu volto no início, lembra que eu falei no início? Todos os erros humanos, não estou falando,
Todos os erros humanos são decorrentes da falta de conhecimento, revelação e sabedoria da parte de Deus. Vocês estão aí? Glória a Deus. É isso, gente. É isso. Vamos ler um texto. Vamos ler um texto bíblico? Eu quero alegar o coração de vocês com relação ao Espírito Santo. Quero alegar o teu coração, Edson. Quero alegar o teu coração, Daniel. Quero alegar o teu coração, Chagas. Quero alegar o teu coração, Denilson. Quero alegar o coração de vocês, Edson. Todos os alunos aqui nessa noite. Quero alegar seu coração, Fábio. Quero vocês dando glória. Aqui é uma escola que as pessoas dão glória. Aqui é uma escola que as pessoas se alegram. Elas se enchem com o Espírito porque aqui tem revelação de Deus. Glória a Deus. Olha só, porque eu não fico falando aqui, eu vou mostrar na Bíblia. Olha só o texto que nós vamos ler do livro da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 4. Há um só corpo. Fala comigo. Há um só corpo. Um só Espírito. Há um só corpo. Há um só Espírito. Amém? Como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Louvado seja Deus. Uma só fé. Um só batismo. Tudo está nele, amados. Amém? Então, com esse texto, nós temos a possibilidade de ensinar sobre um Espírito. O Espírito, com esse texto que acabamos de ler, eu tenho autoridade para ensinar sobre o Espírito do ancião de dias. E eu posso falar com autoridade também que o mesmo Espírito do ancião de dias é o Espírito do Verbo. Que é só um, gente. É só um. Nós precisamos entender a palavra de Deus, precisamos ter compreensão da palavra de Deus. Glória a Deus. Mas eu dou glória a Deus para ver que vocês estão investindo o tempo de vocês para aprender da palavra. Então fala comigo. Um só Espírito. Para toda a divindade. Para os alunos que estão iniciando, eles aprenderam trindade. Então, um só Espírito para toda a trindade. Um só Espírito para o Pai, um só Espírito para o Filho, e um só Espírito que é o próprio Espírito de Deus, amém? Vamos ler um texto bíblico? O Espírito penetra todas as coisas. Fala comigo, o Espírito penetra todas as coisas, até as profundezas. Aleluia. Glória a Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, 20, amém? O Espírito Santo, ele é o mesmo Espírito do ancião de dias no Velho Testamento. Entenda, quando eu falo ancião de dias, é porque é a forma como nós vemos a palavra atribuída ao Pai no Antigo Testamento, amém? Sendo totalmente, como nós lemos em muitos textos bíblicos que nós acabamos de ler, eu quero mostrar para vocês aqui, em um texto bíblico da Tanar, do Antigo Testamento, eu vou falar essa palavra para vocês poderem aprender, amém? Então vamos ler um texto bíblico do Velho Testamento, que isso é importante diferenciar, que Deus é descrito como Espírito. Vamos ver? Jó, capítulo 4, 24. Pastor, só um pouquinho aí, ó. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo. A carta de Paulo aos 1 Coríntios, capítulo 2, Jó. 4, 24. Não, João, Evangelho de João 4, 24. Quem falou é 1 Coríntios 2:20. João, mas é o novo. Novo Testamento. João 4, 24. Vou ler aqui. Até marcado aqui já. Isso. Deus é Espírito, e importa que os que adoram, adorem o Espírito em verdade. É o mesmo texto que eu li agora há pouco. Isso. Olha só o outro ponto aqui importante. O Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, lembrando que toda a criação em Cristo, lembrando toda a criação em Cristo, nós vamos receber o irmão, pode entrar, o irmão ficar à vontade. Vamos receber o nosso irmão, louvado seja Deus. Depois o irmão vai fazer um corte na gravação.
Lembrando que toda a criação foi feita em Jesus Cristo, amém? Vamos falar? Toda a criação foi feita em Cristo. Todo o bereshit, toda a criação, todo o princípio foi feito através do verbo em Cristo, através da palavra de Deus. Somando o argumento que o Espírito Santo penetra em toda a plenitude de Deus, então nós podemos afirmar que o Espírito Santo envolve toda a criação, amém? O Espírito de Deus envolve toda a criação, e entendendo esse ponto de partida aqui, nós vamos compreender o trabalhar do Espírito Santo desde o princípio, no Gênesis. Olha só aqui. Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Vai, vamos lá? 2. Capítulo 1, Gênesis, bereshit. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém. Então segura aí. Nós precisamos definir pontos teológicos aqui. Tem algo poderoso nesse texto. Nós precisamos definir pontos teológicos nesse texto. Louvado seja Deus. Muito interessante para esses primeiros versículos. Eu queria que vocês, lembrando das aulas anteriores, que a gente já tratamos muitas vezes desse assunto, em Cristo, vamos falar, em Cristo, mas fala com força, vocês estão aqui, vai lá, em Cristo, como princípio. Vamos ver Apocalipse 1:8, o que diz lá? Apocalipse 1:8, Elohim, o Senhor criou os céus e a terra, amém? Ao mundo espiritual, amém? Ao mundo espiritual. E terra está se referindo ao mundo físico, fala comigo, o mundo físico. Então o Espírito Santo, ele é mencionado já na criação, trabalhando lá na criação. E esse propósito do trabalhar do Espírito Santo ali é muito profundo, é sobrenatural, é o trabalho diário que ele tem na nossa vida, irmão, para tirar o caos, para tirar a desordem, para tirar as trevas da nossa vida, para tirar o vazio. Uma pessoa vazia, ela se sente como uma pessoa vazia? Pode me ajudar aí? Uma pessoa vazia. Sem alegria, sem objetivo. Porque a Se pessoa acha vazia. inútil, se acha inútil. Não, a pessoa vazia, ela não falou, é legal. É quase inútil. Se não tiver ninguém para insistir por ela, vamos dar um exemplo. Quando a gente veio ao mundo, todo mundo riu, só você chorou, né? Mas não é que eu vou falar aqui. Você veio ao mundo, todo mundo riu, só você chorou lá no hospital. Você veio cheio de conhecimento? Você veio cheio de dinheiro? Não. Você veio como? Vazio, mano. Sem nada. Nem roupa não tinha. Mas a graça, a misericórdia de Deus te trouxe e Deus te encheu. Amém. Então o poder do Espírito Santo vai nos aperfeiçoando, trazendo sabedoria, trazendo conhecimento, trazendo para a nossa vida fortalecimento, entendimento, direcionamento. Pode dizer sobre esse texto aqui, é algo tão poderoso que o Espírito Santo ele não procura pessoas. O Criador, não foi nós que escolhemos Deus. João- Quem nos amou, João 15,16 fala. Mais não sei quanto a gente estava falando. quem nos amou foi o próprio Deus. Não foi nós que amamos Deus primeiro, foi Deus que nos amou primeiro. Essa é uma forma que a gente usa de buscar Cristo, de aceitar Cristo, né, como Salvador. Mas João diz que não foste vós que me escolheste, né, mas ele nos escolheu a vós. Amém. E vos nomeou, né? Nem como tinha. E esse aqui, só para ajudar aí. Fala bem alto. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Agora presta atenção aqui uma coisa. Amém. Glória a Deus. 5 João 5:44. É o chave. Presta atenção aqui. Presta atenção aqui comigo. 6, desculpa, 6:44. Qual o texto é, Chaga? João 6:44. Agora presta atenção aqui comigo. O Espírito Santo, o Ruach, o Elohim, ele é mencionado aí no texto que nós lemos de Gênesis capítulo 1, que olhando para vocês,
aqui, ele é mencionado depois das trevas e do abismo. Amém? Mas que a gente às vezes pensa, meu Deus, nas trevas, mas que trevas e abismos são esses, né? Aí a gente precisa recorrer à Bíblia. Na Bíblia, nós temos textos que vai trazer essas equações, esses entendimentos com relação a trevas e abismos. Então vamos lá. Esse termo de trevas é usado para várias coisas. Olha só como quando a gente começa a estudar a Bíblia, a gente tem que entender que muitas vezes você vai vir falar de terra na Bíblia, de céu, de água, e às vezes a terra que está falando ali não é o planeta Terra em si, às vezes é um local. Trevas. Quem mandou essa nuvem? Deus. Está vendo? As mesmas trevas. Porque nós tendenciosamente nós queremos atribuir a treva a Satanás, ao diabo, ao capeta, ao reino maligno. E nós temos que entender que todo o poderio é de Deus. Glória a Deus. Todo o poderio é de Deus, irmãos. Olha só aqui. Essas mesmas trevas de Gênesis 1:2, elas estão nas manifestações de Deus no monte onde Deus trouxe a palavra, ou seja, a Torá, para Moisés. Quem crê nisso? Glória a Deus. Vamos ler Deuteronômio 4:11. Mas eu falei que o negócio aqui é brincadeira não, eu falei que o negócio estava profundo. Glória a Deus. Eu lembro, pastor, qual é o capítulo de Isaías que fala que Deus criou as trevas. Eu não lembro, mas eu sei que é Isaías que fala 14. que Deus criou as trevas. Só que é o bem e o mal. É lá em Isaías 45:7. 45:7. Vamos lá, Deuteronômio, livro Devarim, 45. um dos livros da Torá. Devarim, a palavra hebraica para Deuteronômio é Devarim. Fala comigo, Devarim. Devarim. A palavra hebraica para o livro de Deuteronômio. Para esse é o quê? Shemot. Shemot. Eu formo a luz, crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas as coisas. Tá vendo? 45:7. 45:7. Agora, olha aqui que eu vou ler. Deuteronômio 14:11. E vós chegaste e vós puseste ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até ao meio dos céus, e havia trevas e nuvens de escuridão. Porque às vezes a gente atribui tudo isso aqui. Mas quando vai chover, o que é que acontece? A nuvem negra. Dá até um sustinho, dá um medinho. Mas depois da chuva, rega tudo. É poderio de Deus, né? Mas tem uma mensagem muito forte isso aqui. Um conteúdo muito forte. Então Deus falando no meio das trevas, trazendo a palavra, a instrução, a Torá para o povo de Israel através de Moisés. Deuteronômio 5:23 diz assim: e sucedeu que ouvindo a voz do meio das trevas, aí, ardendo em fogo. 5:23. O ancião se vestiu de trevas quando desceu os céus. Eu vou ler aqui um texto muito forte. Posso ler? Não sei se vocês vão aguentar. Não sei se vocês vão aguentar. Vocês aguentam? Eu vou ler. É Bíblia, gente. Quando a gente mexe com Bíblia, o negócio é diferente. Eu falo assim, porque tem coisas, gente, a gente não fala em pregação, se fala em sala de aula. Você lembra daquele assunto que eu toquei na aula passada sobre o vinho? Eu abri a caixa de Pandora aqui, falei dos quadros, o meu clamor chegou aos seus ouvidos. E baixou os céus, e uma escuridão havia debaixo de seus pés. Escuridão aí. Vamos ler o Salmo 118:11? O Salmo 18:11, o Salmo 18, vamos lá? E fez da treva o seu lugar oculto.
Lembra que eu falei que às vezes esse termo também pode ser usado para algo secreto, esconderijo. Mateus 9,7. Desceu uma nuvem que cobriu a sua sombra. Esse aí do. 2 Pedro 1,17. E porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado, a quem tenho ele comprazo. Amém? Então, na criação, nós vemos o trabalho do Espírito de Deus dentro dessa dimensão. Também nós vemos uma outra palavra ali na criação, aonde o Espírito de Deus está. Nós falamos das trevas, mas nós vemos também o quê? Abismo. Fala comigo, abismo. Abismo. Existe também vários textos com a menção da palavra abismo na Bíblia. E outro ponto, mas nem todos se referem ao mesmo lugar, amém? Nem todo abismo na Bíblia se refere ao mesmo lugar. E o contexto ele deve ser analisado para poder trazer uma correta interpretação e dentro de uma exegese bem feita, entendeu? Então vamos lá. O abismo ele pode ser profundezas, ele pode ser oceanos, amém? Também um lugar muito profundo, pode ser também, como nós atribuímos biblicamente, a um lugar no mundo espiritual, um ambiente no mundo espiritual, onde nós atribuímos ao Hades, o mundo dos mortos. Mas vamos ouvir a pergunta do nosso querido. Aqui, segundo Samuel, não é mesmo. Hã? Segundo Samuel 10. 22. Amém? Amém. Vamos voltar a Gênesis 1? Vamos. E a terra estava o quê? E a terra estava deserta e sem nada. E havia o quê? Trevas sobre a superfície do abismo. Mas quem estava lá, irmãos? Era isso que eu já ia perguntar. Quem estava lá? Quem estava lá? O Espírito de Deus. O Espírito. Porque esse texto está falando diretamente ao mundo físico, ainda sem sua forma final, vazio sem forma, sem ninguém. Deus sendo o Criador de tudo, e tudo sendo criado por Cristo, amém? Mas toda a glória da criação, a forma, sendo possível trazer a realidade através do poder do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Louvado seja Deus. Neste momento eu queria dar aqui um tempinho aqui na aula, né? Nosso recreio, ele pairava sobre as trevas e sobre as profundezas. Amém? Sabia. É isso mesmo? O Espírito de Deus estava pairando sobre o mundo físico, trabalhando, fala comigo, trabalhando pelo o que havia de acontecer, pelo que havia de acontecer. Ou seja, como o Espírito Santo trabalhando ali na criação, como uma águia cuidando dos seus filhos com sua própria vida, né? Quando a terra ainda era sem forma, ou seja, quando a terra ainda era tipo, vamos fazer uma aplicação de forma conceitual, olha só o que estou falando, de forma conceitual, uma coisa que é uma analogia alegórica, não é? Ou seja, quando a terra ainda era um embrião, quando a terra ainda estava sendo gerada, amém? Quando a terra ainda estava sendo gerada, o Espírito do Senhor estava lá. O Espírito estava lá, amém? Amém. E o que aconteceu?
o Espírito Santo estava lá, como aconteceu com cada um de nós. Fazendo o quê? O Espírito estava lá e sonhou com cada um de nós, fazendo o quê? Trazendo forma ao nosso propósito. Aleluia, vou repetir, trazendo forma ao nosso propósito. Amém? Amém. Porque as palavras ali na criação você tem que ser bem compreendida, né? Até quando você pega Gênesis 1, primeiro Deus cria, depois Deus forma. Não é assim que nosso pai faz? O pai cria para formar um filho, para dar caráter ao filho. E o Espírito já trabalhava ali no princípio, para dar propósito. E Deus, a gente vê o trabalhar do Espírito Santo. Eu gosto muito de, naquele momento ali da criação, eu gosto muito de estabelecer aqui um ponto importante, que eu sei que isso já estava na vontade do coração de Deus do Eterno. De demonstrar a aparência da criação como uma gestação de uma mulher. Você já parou para pensar? Vamos observar. Um embrião dentro da barriga de uma mulher. Como é que ele está lá? Sem forma, né? Sem forma. Parabéns. O que mais? No meio das águas. O que mais? Forte, eu acho assim. O que mais? Na escuridão. Na escuridão. O que mais? Vazio. À beira do abismo. E algo ainda, pastor, que ainda pode ainda se contar, que para o nascimento de uma grande felicidade ali, como o senhor colocou mais cedo sobre isso, a gente pode perceber que vai, ou seja, todo mundo está rindo, né? Quem está fora está rindo porque o menino nasceu, né? Mas aí o menino nasce chorando. Nasce chorando. Mas se formos observar algo, a mãe do menino que está gerando no seu ventre, quando ele vai crescendo, a mãe dele não sente dor. Mas quando ele vai nascer, ela sente dor. Ou seja, existem dores também que vai servir para aqui, para trazer coisas boas para a gente, né? Amém. É verdade. Então veja bem, é por isso que esse módulo de pneumatologia, do estudo do Espírito de Deus, é importante isso para nós. Porque Deus usa esse método aqui, que Deus usa na formação de cada um de nós. É esse método que Deus usa na nossa formação. Observe um ponto, que desde o ventre da nossa mãe, Deus usa esse método para a nossa formação. Olha só um texto muito profundo. Salmos 139. Salmo 139, especificamente o versículo 12. Ao dizer assim, olha só. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois foste o meu interior. Quando no oculto fui feito. No oculto fui feito. Quarto. E entretecido nas profundezas da terra. Ótimo. Aleluia. Os teus olhos viram a substância ainda informe. Olha o Gerizão aqui, falando da criação do homem, da gestação, de como nós somos gerados. A terra é o ventre, pastor? A terra é o ventre. E isso mesmo, Rutro, se você pegar essa palavra, ela vai criar para o hebraico para a terra. E olha só, É a semente. no teu livro, Forte, todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. É Salmo que eu aí? 139. É forte, né? Mas pastor fala. É uma pessoa, fala comigo, uma pessoa que tem identidade e personalidade. Mas fala comigo sim. Este assunto sobre quem é o Espírito Santo